com a doutora Beatriz Breves. Segunda-feira é dia do nosso quadro Brevidades. Doutora Beatriz Breves, boa tarde para a senhora, tudo bem? Boa tarde aos ouvintes, a todos da rádio, tudo muito bem aqui, tranquilo. Bom, hoje a gente fala sobre o sentimento de rejeição, né? Como é esse sentimento, doutora? É um sentimento que costuma trazer muito sofrimento para quem sente, né? Porque a pessoa que, quando ela se sente rejeitada, quando ela vivencia esse sentimento, ela se sente não aceita, né? Ela se sente desprezada, né? E aí é como se fosse uma apunhalada que ela leva, né, na autoestima, né? Fica uma coisa assim, não se sentir querida, né? Ninguém agrega felicidade à rejeição, né? A gente agrega sofrimento, tristeza, enfim. Então é um sentimento que traz normalmente muito sofrimento para quem sente, dependendo do nível da rejeição, do grau de rejeição, pode trazer sérias consequências para a pessoa. E por que o sentimento de rejeição se apresenta tão dolorido, né? Porque ele toca, todo aquele sentimento que normalmente toca eu costumo dizer que nós temos 3 necessidades básicas, são autores que dizem, né? Eu apenas concordo. O ser humano tem 3 necessidades básicas: se sentir amparado, se sentir valorizado e se sentir pertencendo. Então, todos nós precisamos nos sentir protegidos, né? A gente precisa se sentir, puxa, fulano gosta de mim, a pessoa gosta de mim, e me sinto pertencendo àquele grupo. Então, quando você tem um sentimento que toca nessas necessidades básicas, que é a base da estruturação da gente enquanto identidade, enquanto elevação da autoestima, enfim, isso balança. E a rejeição toca exatamente isso, porque a pessoa que sofre rejeição, ela se sente desamparada, ela se sente desvalorizada e ela não se sente pertencendo. Então ela não se sente aceita, então fica uma coisa assim complicada. E é claro que a gente pode dizer, tem rejeições e rejeições, mas, por exemplo, eu vou citar 2 exemplos de rejeições que eu acho assim dificílimas de lidar. Uma, por exemplo, é quando a pessoa sofre rejeição dos pais, né? A criança não é aceita pela família, pelos pais, enfim, de alguma maneira, aquilo pode deixar marcas profundas naquela criança se ela não encontrar um substituto, né, que vá ali e faça essa função paterna ou materna para ela, porque então ela vai se sentir sempre uma pessoa que, no fundo, ela se sentiu, ela acredita que foi rejeitada e até pode ter sido mesmo, né? Às vezes não é nem porque a pessoa quisesse, mas acabou acontecendo, né? Então, de alguma maneira, a pessoa cresce com esse sentimento, quer dizer, incorpora a identidade da pessoa esse sentimento. Isso é uma marca muito pesado para a pessoa levar, é muito difícil, né? Precisa muita elaboração para tentar vencer isso. E a outra exemplo que eu daria, que eu acho que é até para as pessoas localizarem, que tem sido até muito falado nos últimos anos, é o bullying, né? As pessoas pegam uma criança de 12, um pré-adolescente na escola e vai lá, são outros que pegam, outros coleguinhas, e massacram aquela pessoa e rejeitam, na verdade estão rejeitando aquela pessoa, né? Aí é um sofrimento dos maiores. Aí tem gente que diz, todo mundo já foi zoado, não sei o quê, mas não é isso, nós não estamos falando de uma zoação normal, infantil, que acontece, nós estamos falando de eleger uma pessoa e aquela pessoa ser alvo de rejeição, porque é crueldade em cima de crueldade daquela pessoa, e a pessoa se sente rejeitada, ela se sente não pertencendo, ela não consegue participar. Então é um sofrimento dos mais difíceis. Isso inclusive tem levado e leva muitas adolescentes, pré-adolescentes até ao suicídio. Então a gente tem que pensar sobre isso, porque esse sentimento de rejeição, quando ele é levado às últimas consequências, ele pode trazer consequências severas para a pessoa que está sendo a vítima dessa rejeição, porque nesse caso é uma vítima mesmo do sentimento de rejeição. Então é um sentimento que a gente tem que tomar muito cuidado, ele é um sentimento realmente que pode nos fazer assim, deixar marcas profundas e muitas dores. E ainda acrescenta-se o cyberbullying, né, que é pior ainda do que o bullying, porque o bullying é intramuros, você ainda localiza quem está te rejeitando. Já o cyberbullying, não, você nem sabe quem é, você simplesmente é rejeitado e aí você se sente um zero à esquerda no mundo, você nem se sente pertencendo ao mundo. Então é muito sério isso, sabe? Então por isso é muito doloroso quando ele é levado ao extremo mesmo. E como a gente pode lidar com quem nos rejeita, doutora? Como é que a gente lida com quem nos rejeita, né? Diria que é não ficar tentando ser aceita.
Por exemplo, no caso do cyberbullying, não jamais contracenar. No caso dos pais, enfim, é tentar buscar, à medida que a pessoa vai se tornando adulto, né, ela entendendo que tem uma história real de rejeição, vamos dizer assim, né, ou pelo menos que ela supõe que seja real de rejeição, é saber que aquilo não tem a ver com ela particularmente, né? E rejeições menores, vamos dizer assim, menos drásticas, né? Que no dia a dia a gente sofre, é uma pessoa que não nos quis, a gente gostou daquela pessoa e aquela pessoa nos rejeitou, enfim, foi embora. Essa rejeição é você não ficar tentando ser aceito, porque é a pior coisa é você ficar correndo atrás, né? É você não ficar tentando modificar a sua forma de ser em função do que você acha que o outro vai querer para te aceitar. Isso é a pior coisa que você pode fazer por si. E, em contrapartida, também há que se tomar um cuidado, porque às vezes também tem pessoas que acham que estão sendo rejeitadas, nomeiam como sentimento, vivenciam um sentimento de rejeição, uma falta de afinidade. Às vezes a outra pessoa apenas não se afina com você, e é um direito, eu não me identifico com você, e por isso eu não quero estar com você. Não passa exatamente pelo sentimento de rejeição, quer dizer, não é uma coisa de... Porque o sentimento de rejeição, ele traz um quê de repulsa, né? Eu não quero. Não, às vezes não, às vezes apenas você não se identifica. Então, há que também se tomar cuidado, porque nem sempre você está... O fato do outro não querer estar com você significa que ele sente rejeição por você e leva você a se sentir rejeitado. Porque, de uma forma ou de outra também, é importante que a gente compreenda que todos nós na vida, num grau menor ou maior, vivemos isso, né? A gente é rejeitado por uns, rejeita outros, mas num nível tolerável, num nível suportável, que você vai sentir a rejeição, mas você vai lidar com ela de uma forma leve. Quando eu estou falando aqui é do sentimento de rejeição, quando ele predomina naquela vida da pessoa, né? Então eu diria que nesse caso o melhor caminho, aí tanto faz na forma leve ou na forma mais pesada, é não ficar tentando se fazer a ser aceita. Doutora Beatriz Breves, quando é que a própria pessoa se rejeita, né? Como que ela pode fazer? Que ela pode fazer quando isso acontece com ela? Isso acontece muito mais do que a gente imagina, né? A pessoa, ela carrega dentro de si, ela antecipa a rejeição, né? Na verdade, às vezes a pessoa nem se dá conta que ela está se rejeitando antes, né? Mas ela já propõe o fracasso dela antes, ela já propõe, não vou nem chegar, ela não se aproxima do outro pelo receio de ser rejeitada, quer dizer, no fundo ela está se rejeitando antes. Por que ela tem que supor que o outro vai rejeitar? Só porque ela está se rejeitando antes, né? E é interessante que são pessoas que muitas vezes até receberam amor, né, mas não sentiram. Isso é uma coisa importante, porque quando a gente vivencia o amor, né, com o outro, enfim, é importante que esse sentimento seja sentido, né? Usando uma linguagem moderna, não basta amar, a gente tem que linkar esse amor com o outro, né? Tem que vincular esse amor, para que a pessoa se sinta recebendo esse amor, e aí ela se sinta amparada, se sinta aceita, se sinta pertencendo. Então, é importante. Então, eu diria que a pessoa que vivencia isso, ela deve avaliar, né, a autoestima dela, que está lá embaixo, né, ela está com uma autoestima muito decaída, e ela tem que procurar recursos dela para poder melhorar essa autoestima, porque na hora que ela melhora essa autoestima, automaticamente ela vai mudar isso dentro dela. E é importante também que essa relação que se estabelece, às vezes, de não se sentir amado, não quer dizer que não foi amado, né? Apenas não se sentiu. Isso acontece e não quer dizer que tenha responsáveis, que a pessoa não quis. Às vezes acontece e a gente nem sabe explicar por que acontece. Acontece. Como atenuar a dor da rejeição? Essa é a nossa pergunta de $1 milhão, né, doutora? Toda segunda-feira. Mas essa eu diria que é fácil responder. Talvez, não sei se é fácil a pessoa realizar, mas resolver é fácil. É não se rejeitar junto, né? Quer dizer, eu dizer para uma pessoa não se rejeite junto a quem está te rejeitando é fácil, né? Eu sei a resposta. A questão é que se ela vai conseguir fazer isso, né? Porque normalmente a pessoa não aceita que está sendo rejeitada. Mas eu diria então que é buscar dentro da pessoa justamente seus talentos, suas habilidades, se acreditar,
é se acreditar valor enquanto pessoa, né? Porque aí ela vai ver que ela tem possibilidades, que ela tem riquezas internas, que ela não precisa se rejeitar. Se o outro está rejeitando, passa a ser um problema dele. Quem está perdendo é ele. Se ela tem uma autoestima elevada, ela vai entender dessa forma, ela vai sentir dessa forma, o outro não quer me rejeitar, ele é que está perdendo, porque eu não vou me rejeitar. Eu acho que essa seria a resposta. E se a pessoa exercitar, ela consegue praticar. Doutora Beatriz Breves, o nosso quadro Brevidades, muito obrigada por mais essa participação ao vivo. Ao longo da semana a gente acompanha aqui os seus conteúdos sobre outros sentimentos e voltamos a nos falar na próxima segunda-feira. Até, muito obrigada por estar aqui também.